Boa! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Grana Fitness. E o tema de hoje é como se destacar em um mercado saturado de profissionais da área da saúde. Um tema bem interessante aí. Estou com alguns convidados aqui. Meu nome é Bianca, estou aqui com o Caio, com a Nath e com o Gil. Bora começar esse bate-papo aí que vai ser bem legal. Bora lá. Ainda bem que a gente convidou o Caio, né? Porque senão... que bom a figura. Que bom que ele tá aqui. A gente tava aqui olhando as perguntas, né? Pra quem não me segue ainda no @GranaFitness, vai lá. A gente fez uma pergunta lá, né? Pedindo pra vocês que me seguem nessa rede colocarem as sugestões, né? E, poxa, que dificuldade que você tem nesse universo fitness, né? Pra ganhar dinheiro, pra se destacar no mercado. E tivemos algumas respostas e a gente construiu aqui uma pauta baseado nessas perguntas. Por onde começaremos? São as principais dores, né? E elas são comuns para qualquer pessoa que está começando um negócio. Então, mesmo que você não seja um especialista da área da saúde, da educação física... Isso que vai servir para você. Com certeza. Com certeza esse papo vai servir. A primeira coisa é, a pessoa deve escolher um nicho, ela deve se especializar numa única coisa? Olha, eu acho que um nicho sim. Não necessariamente um micro-nicho. Né? Se a gente pegar, por exemplo, aonde eu me especializei, né? Eu tô no nicho, eu sou um profissional de educação física que me especializei no nicho, vamos colocar, do treinamento, da musculação. É um nicho. Agora, o que seria mais nichado do que isso? Eu ser um especialista em musculação, especializado em treinamento, musculação, e só para mulheres, ou só para homens, ou só para idosos. Seria um nicho do nicho. Ou então, eu sou especialista nas mesmas coisas para idosos e idosos que tenham problemas de coluna. Olha só, já tô indo mais no micro nicho. Sim. Então, assim, nada de errado. Dá para ser feito, dá para nichar, subnichar, não tem problema nenhum. Então, eu só acho que quanto maior o micro nicho, obviamente, você vai ter um alcance um pouco menor, mas isso não quer dizer que você vai tendencialmente ganhar menos dinheiro, até porque quanto mais você se nicha, mais caro você pode cobrar, porque você, de alguma forma, vai ter um pouco mais de autoridade naquele assunto, né? Vamos colocar um médico, né? Um médico clínico geral. Quem ganha mais, um clínico geral ou um oftalmo? Oftalmo. Um oftalmo, por quê? Que é especialista? Porque é especialista em olho, né? Então, basicamente na visão. Então, assim, um clínico geral, teoricamente ele faria tudo, mas a pessoa geralmente vai operar. Ela vai no clínico geral ou ela vai no oftalmo? Ela vai no oftalmo e ela paga caro por isso. Mais caro do que uma consulta, talvez, com um clínico geral. Então, assim... Eu vivi isso essa semana. Eu vivi essa semana. Você viu essa semana? Eu tive aqui um problema no meu olho. E daí eu procurei a consulta, tanto no clínico geral quanto no oftalmo. Tava até difícil a agenda dos médicos, né? O oftalmo tava mais caro. Mas eu preferi pagar o mais caro no oftalmo para resolver. Porque eu sabia que ele era especialista no meu olho. E eu tô louco pra pagar mais caro pra alguém resolver o problema que eu tenho da minha barba, do cabelo, ralo. Porque, teoricamente, eu poderia ir numa dermato. Exatamente. Não é? Já foi em várias. Já fui, inclusive, em várias dermatos. Agora, eu não achei alguém ainda que fala assim, cara, eu lido com um problema de barba. Pra você que tá com a barba, com falha na barba ou com falha no cabelo, eu faço isso e eu cobro caro por isso. Beleza, se eu sentir que você vai resolver o meu problema, eu pago. Inclusive, se você estiver assistindo e for especialista e me garantir que você resolve o meu problema, olha, eu pago e pago caro. Mas sabe o que foi interessante? Eu tenho o mesmo problema, aí o meu neurologista, ele disse, isso é um problema que tá afetando, né, a tua saúde, teu bem-estar psicológico e tal. Então, toma ali 2 comprimidinhos aí que ajuda a atrasar aí a perca de cabelo, atrás da idade, a barba, dar uma fechadinha também. Pois é, então assim, focar num nicho ou não, eu acho que tem. Agora também eu poderia ser assim, eu sou um profissional da saúde que te ajuda, né, a ter mais saúde, a também melhorar a sua estética e a também correr uma prova de maratona, caso você queira. E se você quiser também, eu posso te ajudar a nadar com mais performance. Ou pra você que quer fazer trilha, pra você... Então assim, se a gente for muito aberto, você acaba não ajudando nada e você não fica atrativo. Então assim, tem que ser nichado? Tem, um nicho. Agora, tem que ter um micro nicho? Não necessariamente. Eu, por exemplo, não tenho um micro nicho. Né? Inclusive, meu nicho é bem grande, bem abrangente.
Sim. Uma coisa que eu queria saber de você, já entrando no tema aqui mais específico, Sim. é que você contou no episódio anterior, inclusive quem não viu, assiste lá o episódio Nosso anterior. primeiro episódio, inclusive. Foi muito bom. Você contou da tua história lá, como você cresceu, como você se desenvolveu. E eu queria ouvir de você como que você... O que foi o ponto principal, o que você fez para você se destacar nesse meio? Porque hoje, falando na área de educação física, principalmente no online, que é o teu ramo, é um espaço que está contaminado. Tem muita gente fazendo... E principalmente hoje em dia tem gente que te imita, né? Imita. Temos muitos imitadores de Caio Signoretti na rede. Então, o que você fez? O que você acha que foi o ponto principal que você se destacou? Que você conseguiu ter uma visão? Hoje você está com mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram, né? Então, como você cresceu? O que foi que se destacou? Que fez assim, falando, bom, isso aqui é o ponto principal que fez eu crescer, sem eu ter que imitar alguém, sem eu ter que comprar seguidores. Boa. Eu acho que são 3 pontos. Vamos falar esses 3 pontos aqui para eu não esquecer quais são eles e mencionar, aprofundar em cada um deles. Primeiro, a autenticidade. Eu acho que o autêntico vende. E o imitador, ele vai ser sempre uma imitação. A Pepsi sempre vai ser Pepsi, a Coca-Cola sempre vai ser Coca-Cola. Então, tem que ter uma autenticidade. Segundo ponto, acredito que é estar no meio de pessoas que me fazem prosperar, que mexem na minha mente de uma forma que me dão o desejo e faz com que eu enxergue a possibilidade de prosperar. Então, assim, eu participo de vários encontros de masterminds e invisto muita grana em mastermind. São mais de 6 dígitos ano aí que a gente investe em mastermind para estar no meio de pessoas que não necessariamente é do mesmo negócio, são negócios diferentes, mas que eu aprendo. Então, assim, eu invisto muito em conhecimento. Então, o primeiro ponto é autenticidade, segundo ponto, investir em conhecimento para estar no meio de pessoas prósperas, para que você possa evoluir. E eu diria que o terceiro ponto é a questão de você entender que o rei da parada toda é conteúdo. É conteúdo, é produção de conteúdo. Ninguém se destaca em redes, não só em rede social, mas ninguém se destaca até no meio físico hoje em dia, principalmente hoje em dia, se a pessoa não tá na internet. Então, se ela não tá produzindo conteúdo, o que é produzir conteúdos? Cara, é você gerar valor. É você ajudar porque aí, gratuitamente. Se a gente não falar quem não tá no online, né? E for pro presencial, é gerar valor. E gerar valor. De que forma que você faz isso no presencial? Pois não, mas então, até o cara presencial hoje, se ele não tá na internet, ele tá fadado a não conseguir um desempenho. Vamos pegar aqui 2 médicos, ok? Vamos tirar até o personal, pode ser nutricionista, personal trainer. Mas vamos pegar 2 médicos. Os 2 não estão no online, eles atendem presencialmente. Os 2, enfim, geram bastante valor presencialmente, são muito atenciosos, o paciente chega, ele ouve o paciente, ele faz uma boa consulta, o boca a boca dele vai pra frente, e os 2 ganham super bem, então com a agenda lotada, porém, um desses médicos resolve entrar na internet e resolve passar dicas gratuitas, fazer podcast como a gente tá fazendo, responder caixinhas de dúvidas no seu Instagram, fazer algumas lives. Um deles resolve fazer isso, o outro não. O outro fica só ali mais, low profile, tranquilo e tal. Quem que você acha que num período de 1 ano vai estar ganhando 5, 10x mais? Claro que o que tá lá. O que tá na internet, porque ele vai começar a ter uma procura exponencial. E se ele começa a ter uma procura exponencial, ao ponto dele não dar conta de atender, então mesmo que, mais uma vez, ele não quer entrar na internet, ele quer continuar com os atendimentos dele. Mas a procura vai ser tão alta que ele vai poder fazer o quê com a consulta? Ele vai precisar cobrar mais caro. Então, é aí que tá o grande ouro da coisa. Se você gera valor, se você tem autenticidade, se você investe em conhecimento para estar no meio de pessoas que sabem como fazer, não tem como, é questão de tempo para você estar prosperando mais do que uma pessoa que não tem esses 3 pré-requisitos. E eu acho interessante porque o efeito que acontece é que você começa a demitir clientes ruins. Porque quando você precisa, você vai acabar tendo que engolir qualquer coisa. Isso. E isso acontece justamente por causa do efeito do boca a boca. Fazer vídeos e conteúdos para internet é boca a boca. A diferença é que você empresta um pouquinho, você simula o efeito do boca a boca, porque você mesmo cria essa autenticidade. Aí você pega um viés de confirmação da mente do ser humano, que é familiaridade. Então, se eu vi alguém uma vez, vi outra vez, eu vou ter a sensação que o que é mais conhecido, o que é mais familiar, é melhor.
Então, por isso até copiar é uma ótima forma de elogio, porque ele acaba levando teu próprio conteúdo pra cima junto também. Sim, sim. Perfeito. E é bem isso. É exatamente isso. Bom, legal. E aí você falou aí de cobrar mais caro, né? Muitas pessoas têm medo de cobrar e fica aí, né? Ai, como cobrar mais caro? Ou, assim, tem até medo de precificar, né, o seu serviço. Que dica que você poderia dar, assim, pro pessoal entender um pouco mais, né, nessa parte e cobrar? Eu acho que o medo de cobrar, ele tem que ser superado em algum momento. E a pessoa tem que pagar o preço pagar o preço de levar um não. Porque o que mais pode acontecer de ruim com uma pessoa que tá cobrando mais caro? Ou que ela coloca o preço dela? É levar um não. Né? Então, pô, eu quero fazer uma consulta contigo. Ou eu quero treinar personal com você. Qual o valor da sua hora-aula e tal? Entra naquele papo, você vai e fala o valor da sua hora-aula. Aquele cliente, ele pode achar que tá caro. E sempre vai ter um chorinho de preço, é normal, né? E ele pode te dar um não, no sentido de falar assim, por esse valor eu não quero, muito obrigado, vou procurar o que cobra mais barato e tal. Só que aí que tá, você tem que correr o risco disso acontecer, porque é só assim que você vai conseguir, em algum momento, emplacar uma primeira venda de consulta ou de atendimento naquele valor que você acha justo você ganhar. Se você não correr esse risco, você nunca vai saber se você pode ou não cobrar mais caro. Agora, como é que você faz isso com mais segurança? Entra no item anterior que a gente falou. É muito mais fácil você colocar o valor mais alto quando você tem clientes te procurando todos os dias do que quando você não tem cliente e tem medo de perder aquele único cliente que está te procurando. Então, pô, eu tô numa academia, vamos supor, o cara que tá me ouvindo tá na academia, eu tá com o consultório vazio. Vez ou outra aparece alguém perguntando se ele dá aula ou se ela atende numa consulta e tal, e quanto custa. Essa pessoa vai ter muito mais medo de cobrar caro e levar um não e ficar... Ela já não tem quase nada e vai ter a chance de perder aquele cliente. Do que um cara que tá todo dia com alguém batendo na porta dele, todo dia alguém perguntando se ele tem hora pra atender. Esse cara, ele vai estar muito mais confortável em jogar o preço lá pra cima, porque ele sabe que se levar um não de cá, ele tem um sim de lá. A probabilidade de ter cliente mesmo cobrando mais. Então, assim, não tem muita escapatória, né? Você quer volume, você quer cobrar mais caro, você quer ter confiança em cobrar, você quer ter tranquilidade. Cara, você tem que estar produzindo valor na internet de alguma maneira. E mesmo que você não queira, não, mas eu não quero vender na internet. É o que eu disse. Tipo, você está na internet, você vai garantir que você tenha mais prosperidade no mundo presencial. É compartilhar o conhecimento ali na internet, né? Até mesmo o pessoal que é mais desprendido em relação a isso. Mas eu acredito que se realmente quer crescer, quer buscar um destaque financeiro, quer ter uma hora mais cara, quer ter um valor, gerar um valor, ela precisa se destacar nisso. Ela precisa ou buscar alguém que saiba, que vá ajudar para trabalhar naquela parte ali. Porque hoje a internet, gente, meu Deus, não faz parte de tudo. Não tem como, mesmo que você não queira trabalhar igual o Caio, que é um personal online, né? Mesmo que você não queira ter um produto online, atender, fazer consultas online, mas você precisa pelo menos tá ali sendo visto. Porque quem é visto é lembrado, né? Exato. Então a gente precisa tirar essa neura da cabeça. Não quero estar na internet, eu tenho medo de falar. Pelo menos esteja ali compartilhando o teu conhecimento de alguma forma, ou texto, ou imagem, com o passar do tempo melhora, faz um vídeo mais curto, mas buscar pessoas e ferramentas para te ajudar nisso, né? Eu acho que é um conceito bem interessante, é o seguinte, você já viu uma loja sem vitrine? É difícil, é difícil ter sucesso sem vitrine. A diferença quando você faz conteúdo pra internet é que a vitrine sai lá da parede e vai até na casa da pessoa e entra no telefone dela. Então, a internet é o conteúdo que encontra seus clientes, né? Os seus clientes que, por acaso, se passam na frente do seu negócio, te veem ou não. E aí vem uma coisa interessante. Falar e fazer vídeos e criar conteúdo, colocar fotos, colocar texto, hoje em dia ele é tão importante quanto a habilidade que você faz profissionalmente, você é a sua própria agência de marketing, então não importa você ser o melhor médico da cidade que ninguém fica sabendo, né? Exato. Então é uma questão de você desenvolver essa habilidade também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de você sempre continuar estudando, porque você estuda ainda coisas sobre atividade física, você aprende mais e mais sobre marketing, sobre esse negócio constantemente. Como que você acha, assim, que esse processo deve ser incorporado na vida de alguém que trabalha no universo fitness? O conhecimento técnico, né? Vamos pegar assim, o know-how, né? A experiência prática, o know-how, o conhecimento técnico, isso precisa ser, digamos,
fomentado no período, né, de faculdade, logo pós-faculdade, principalmente, porque se você não tiver esse know-how, essa experiência prática, esse conhecimento técnico, seja você nutricionista, fisioterapeuta, personal trainer, qualquer profissão, você vai ter pouca confiança de falar. Muitas pessoas falam, eu não vou pra internet, tenho vergonha, mas por quê? Porque muitas vezes esconde uma falta de confiança, um medo de tomar porrada. E por que tem esse medo e por que esconde essa falta de confiança? Porque ela mesma não tem confiança para falar sobre aquele tema em específico. Ela não tem, ela acha que ela não tem o conhecimento ainda necessário para poder estar falando. Ou quer falar tudo perfeito, tem medo de errar. Tem medo de errar, tem medo do julgamento. É o ego, né? O ego falando mais alto. Mas, então assim, isso tem que ser fomentado, óbvio. Pelo menos, eu fomentei muito conhecimento técnico durante a faculdade. Eu comecei a fazer estágio, né? Logo no segundo período de faculdade. Então, no segundo período eu já estava dentro da academia. Eu nem tinha matéria de academia, eu não tinha nem estudado biomecânica, fisiologia. Eu estava na academia já fazendo estágio. E dali foi isso. A gente tá falando em 2009. Olha quantos anos já tem. Tem muito mais de 10 anos isso. Então, em 2009, eu estava dentro de uma academia já, fazendo estágio. Lá de trás, fui fazendo e tal. E aí, para cada ano letivo, além do estágio, além das matérias curriculares, eu também buscava conhecimentos técnicos em feiras, né? Por exemplo, na minha cidade lá tinha um ENAF, que é o Encontro Nacional de Atividade Física. Ainda existe o ENAF. Inclusive, eu fui palestrar para o ENAF ano passado, né? E tem o IRSA também, né? Na época tinha, não sei se tem o Fitness Brasil, que é um grande evento fitness, que também tem muito conhecimento técnico. Fora isso, cursos online, cursos presenciais em algumas academias. Perdi as contas de quantos que eu fiz. Então, eu aprofundei muito, realmente, durante a faculdade e logo após a faculdade. Até chegar um ponto que, às vezes, falar isso vai parecer que é soberbo e não é, tá? Mas é que chega um ponto que você já envolveu tanto, já teve tanto conhecimento que você continua estudando. Eu continuo estudando hoje ainda. Porém, não com aquele afinco lá, porque eu já... tem coisa que é muito repetitiva. Sim. Então, você começa a entrar num loop de, isso eu já vi. Isso eu já vi, Mas sempre tem um pontinho que eu não vi ainda. E aí isso aqui eu não vi. Mas aí eu aprendo um pouquinho. Então, digamos que eu continuo estudando, não com aquele afinco lá de trás, a parte do conhecimento técnico. Sim, mas o que mudou meu jogo? Eu comecei a estudar sobre negócios, sobre marketing, sobre gestão. Eu comecei a aprender realmente sobre isso. Aí, hoje, a minha proporção, ela é muito mais estudando sobre marketing, sobre gestão, sobre negócio, do que o conhecimento técnico. Hoje, lá atrás era invertido. Eu já tinha eu até fiz um MBA, né, uma especialização nessa área de gestão estratégica, inteligência e negócio. Porque eu sempre curti isso. Mas ainda assim, eu estudava muito mais a área técnica da formação de educação física. Então, assim, eu acho que tem que ter esse tempero, né? Respondi a tua pergunta? Sim. Né? É porque, geralmente, quem estuda uma área específica é apaixonado por aquela área e, às vezes, não entende que o preço que você paga para fazer negócios é aprender sobre negócios, né? Exato. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso no começo da conversa, você falou sobre não precisarmos pegar um nicho, né? Um hiper nicho, não nichar dentro do nicho. Mas no marketing digital, que é uma área que você está trabalhando, esse não é justamente o senso comum, assim, que a gente sempre deve nichar o máximo possível? Na verdade, no marketing digital é falado muito sobre você ter que ter uma Roma, né? Que é uma promessa. Quanto mais nichado, mais fácil você vai ter vai ser de você desenvolver uma promessa de transformação. Que uma coisa é assim, como é que eu desenvolvo uma promessa de transformação se eu falo que eu faço tudo? Mas eu vou... voltando ao exemplo lá atrás, é muito mais difícil. Mas eu vou prometer o quê? Eu vou prometer que eu vou ensinar essa pessoa... Eu vou fazer essa pessoa estar preparada para uma maratona? Ou eu vou fazer essa pessoa levantar os glúteos? Eu vou fazer essa pessoa tirar as dores nas costas? Ou eu vou fazer essa pessoa emagrecer? Eu vou fazer essa pessoa... Então, assim, quanto mais aberto, mais difícil de você direcionar uma Roma. Quanto mais nichado, mais fácil fica de direcionar uma Roma. E quando você direciona uma Roma forte, você tem maiores chances das pessoas entenderem a sua proposta, né, e consequentemente te comprarem. Então você tem mais chance de vender, você passa mais clareza. Clareza vende. Quando você passa clareza para as pessoas tendem a comprar mais. Eu considero que a minha Roma hoje ela não é tão clara e nítida como de algumas outras pessoas, até de outros nichos que eu vejo por aí, outros nichos completamente diferentes. Só que o que acontece? Pelo fato, aí que tá, a produção de conteúdo que eu tenho, ela constância, né? A constância, a produção, ela é tão assídua, tão em alta, que automaticamente eu supro essa falta de Roma tão
digamos, uma Roma nota 10, né? Sim. Digamos assim, com a minha produção de conteúdo. Então, é um pouco sobre isso, né? Facilita a Roma, a especificidade? Sim, demais. Mas ela é o carro-chefe? Não, eu ainda acredito que é a produção de conteúdo. Se o cara tiver sem Roma, mas ele produz muito conteúdo falando de um determinado tema, mesmo sem ter uma promessa clara de transformação, esse cara vai vender. Então, é mais ou menos isso. Para quem não tá familiarizado com o conceito de Roma, de marketing digital, é que todos os caminhos levam a Roma. Então, quais são os caminhos que você vai levar o seu público, os seus clientes para a transformação? Roma. Ou a solução do problema. É o objetivo do cliente. E, inclusive, é um termo que o Érico Rocha usa, tá? Inclusive, eu sou o mentorado do Érico, nada de errado. Tem que falar, né? Porque eu acho que se ele... falar a fonte. Então, ele é o cara que colocou esse termo. E o que você estava falando agora é buscar esse conhecimento, né? Em relação aí o Érico Rocha. Muitas vezes o pessoal quer desenvolver, quer se destacar no mercado, mas não quer abrir mão desse investimento. Porque, querendo ou não, às vezes é um pouco caro. Essas mentorias, você falou que gasta às vezes 6 dígitos no ano e tal. Assim... Você teve sempre esse conceito de falar, não, eu vou investir em mim porque eu sei que vai dar um retorno, ou porque eu sei que tem muita gente que é mais apegada no dinheiro, falar, será que vai dar certo? Não, vou comprar um curso, a mentoria, e fica mais apreensiva, tô começando agora, será que eu invisto em mim? Você teve isso no início ou você falou, não, eu preciso estudar, vai acontecer e pronto? Ou você foi mais lógico que quando a gente fala em investimento, né, depende muito do nível de investimento que a gente está dizendo, mas qualquer investimento gera desconforto, né? Então, quando eu comecei lá atrás, um investimento que eu fiz foi alto para começar a aprender, me gerou um desconforto, me gerou uma insegurança, me gerou um medo. Isso é normal, isso não tem como escapar. Agora, eu acredito que muitas pessoas às vezes não molham o pezinho, não dão esse passo e não fazem esse investimento, por um motivo um pouco mais interno. Eu acredito que as pessoas não confiam nelas mesmas. Ela não sabe, ela pensa o seguinte, fala, pô, se ela tivesse uma certeza absoluta, pensa comigo, eu vou colocar X e esse cara tá me prometendo um retorno pelo menos 2X. Pô, qualquer pessoa faz, né? Se eu falasse pra você hoje, esse apartamento aqui custa 500 mil. Aliás, custa 500 mil, mas se você comprar agora, eu te faço ele a 250 mil. Você não compraria, você não daria um jeito de comprar esse apartamento? Um que vale 500, custa 250. Sim. Mesmo que você não tenha dinheiro, você não daria um jeito de arrumar emprestado, porque você saberia que aquilo ia voltar a 2x? Só que o grande ponto uma coisa eu te falar que eu sei que ele vende, você saber que ele vende. Agora outra coisa eu te falar assim, vale 500, aliás, vale 500, eu vou te vender por 250, mas eu não sei se você consegue vender. Eu acho que a insegurança das pessoas em investir em algo, elas não terem muita confiança nelas mesmas em fazer o que precisa ser feito para conseguir aquele resultado. Porque muitas vezes ela acredita que tem resultado. Não, mas realmente eu acho que se aplicar eu vou ter o resultado, mas eu não sei se eu quero aplicar, se eu vou ter energia, porque, é uma energia, é uma demanda, é uma dedicação que talvez a pessoa não esteja preparada ainda para mergulhar de cabeça. Eu acho que é a mesma coisa que você dizer pra uma pessoa, se você emagrecer o que você tem pra emagrecer aí, eu te dou 100 mil reais. Todo mundo pensa, não, eu quero ver depois do 3º mês, se vai quando mesmo. A coisa aperta, né? Quando a coisa aperta. Mas isso foi uma coisa interessante, porque é uma falta de certeza, né? Então não importa o nicho que você tá, a falta de certeza, se você é um bom profissional, ele faz diferença na hora de você encher uma agenda ou não. Para ti, a prova social, mostrar os depoimentos que você recebeu dos teus clientes e tudo mais, foi importante, principalmente no começo do seu negócio? Sempre é importante, né? Para você vender, você tem que mostrar que você é capaz de transformar. A gente estava falando no começo sobre a minha barba, né? Uma coisa é eu ir numa dermatologista que fala assim pra mim, olha, a tua barba, o problema é que você tem uma infecção na pele que tá impedindo que o folículo cresça e tudo, a gente pode tentar assim, tentar assado, e fala 1000 coisas, e aí eu pergunto, fala, tá, mas você já viu um caso desse, já tratou algum caso desse e tal? Ela fala, olha, nunca tratei não, a gente pode tentar. Foi pra cá, pra lá e tal. Agora outra coisa é ir numa dermatologista que ela fala assim pra mim, fala, olha, o problema que você tem é uma alopécia e tal, que tá impedindo de crescer o folículo. Inclusive, olha só, tem o João, tem o Mário, tem o Alfredo, que olha, ele tinha o mesmo problema que você,
e ele conseguiu curar aqui, curou com 3 meses, o outro com 2 meses, mas tudo com o tratamento que eu vou te passar aqui. Então, assim, mais cedo ou tarde eu consigo te ajudar com isso aí. Então, claro que o resultado às vezes pode variar, mas olha só, dá uma olhadinha no antes da barba dele aqui, como é que era antes, como é que tá agora. Aí vem um cara todo barbudão lá. Isso aí me faz, na hora, em quem que eu vou confiar? Mesmo que mais caro, eu vou confiar na que me mostrou a prova ali, não na que falou que vai tentar, né? Sim. Esse é o grande problema que eu vejo hoje. Então, eu acho que a gente tá falando sobre diferenciação, né? Como se diferenciar no mercado. Pô, uma das maneiras é você provar que você gera resultado. Sim. Seja ele qual for, né? Seja qual o resultado for. A prova é mais importante do que a promessa, né? Porque a prova mostra a promessa, inclusive, Inclusive, a sua promessa lá, até do personal live, foi através de depoimentos de alunos, né? Foi através de depoimento. E tem gente que copia minha promessa, sendo que veio de um depoimento de um aluno, né? Impressionante. Não, vários alunos, né? De um primeiro aluno, né? Não, mas você olha o universo de marketing digital, um produto desafiador, um produto com investimento considerável para quem aí tá numa situação de começo aí. O próprio fórmula de lançamento do Érico Rocha é um produto que a venda dele não tem muita copy, não tem muito textinho, é depoimento. Aí você vê, eu vi lá 100 e poucas pessoas que ganharam mais 100 mil reais em 7 dias. Óbvio que eu sei que funciona, porque foi validado de novo. Quando eu vejo personal online, a quantidade de pessoas que já emagreceram, nossa, é só isso, não precisa falar nada. Sim. Agora um ponto que eu acho que a gente poderia levantar aqui, que eu acho que é um pouco tabu de muitos profissionais, porque assim, o que seria se destacar, né, na profissão? A gente tá falando sobre isso, como se destacar e ser um profissional diferenciado no mercado. Mas na cabeça de vocês, o que é se destacar e ser um profissional diferenciado no mercado? Eu acho que é um pouquinho de tudo que a gente já falou aqui, de mostrar que dá resultado, mostrar... Não, essas são as ferramentas. Eu falo assim, o que pra você é um profissional destacado e diferenciado do mercado? Eu acho que quando você ocupa a mente das pessoas, quando as pessoas, quando pensam na sua área de profissão, pensam em você, tipo... ser autoridade, ser autoridade no ramo ali, área. Tipo, ser lembrado ali, a pessoa... eu tô com um problema... Sim, mas olhando eu acho que a minha pergunta é mais assim, na cabeça do profissional, certo? Do profissional. O cara que tá nos ouvindo, nos assistindo, ele pensa assim... Eu quero ser um profissional mais quero me destacar no mercado. O que, no fundo, esse cara quer? Dinheiro. Ser bem remunerado. Ele quer o carrão. Ele quer dinheiro. E muitas vezes, o que ele quer é justamente o que ele tem um tabu imenso de falar ou de procurar. Ele tem vergonha de assumir isso, muitas vezes. Sim. Se você pega um médico, nutricionista, quando você fala assim, olha, vem cá, você sabia que você poderia ganhar 3x, 4x, 5x a mais mês? O cara, ele é quase como insulta com ele, falando, não, nossa, mas será? É quase um senso de não merecimento que ele tem. Mas será? Que talvez, pelo fato de ser, agora falando do ramo de saúde, tenha muito isso ainda. Por quê? Meu propósito, minha profissão, eu ajudo as pessoas e se prende naquilo. Será que eu vou fazer por dinheiro? Vou crescer mais por dinheiro? O que os meus amigos vão pensar de mim? Tipo assim, sei lá, você não é que é o médico e tal, e agora tá querendo ganhar mais dinheiro por causa disso, ou... Talvez isso prenda a pessoa. É o teu propósito, né? Exatamente. Meu propósito de vida é ajudar as pessoas, não sei o quê, com a educação física. Como se ganhar dinheiro não pudesse ter um propósito e ganhar dinheiro por isso, né? Sim. Aí acaba tendo essa sensação de não merecimento mesmo. Sim. Eu acredito que hoje eu tô cursando educação física também. Digo que o meu propósito, a minha paixão é educação física. Eu quero ajudar as pessoas assim como eu mudei, né? Mas se eu não convivesse no meio que eu convivo hoje, eu ia achar que o pouco era o suficiente pra mim. Eu jamais imaginaria que seria válido eu tirar essa crença limitante de mim e aprender que eu posso ajudar as pessoas e ser bem remunerada por isso. Então, eu iria estar presa naquilo. Ele falar, não, acho que não, será que eu mereço isso? Não ter medo de ganhar dinheiro. Exatamente. Só que por causa do meu propósito, de ajudar as pessoas, fica preso naquilo. Parece que a pessoa que quando é rica não é tão boa. Agora, vamos uma coisa mais além aqui, né? Não é tão boa de caráter, assim, foge do propósito bem que ela tá querendo fazer, que é ajudar o outro ali na nutrição. Muitas vezes, o dinheiro parece que vem como como assim, mais dinheiro, mais problema, mais dor de cabeça, mais responsabilidade, e no final das contas, pode ser que sim, pode ser que não. Depende da forma como você encara isso. Problema
ter muito dinheiro dá problema? Tem muito problema que você tem que enfrentar quando você tem muito dinheiro, que você não tem que enfrentar quando você tem pouco dinheiro. Mas entre um problema e outro, eu prefiro ficar com um problema de ter muito dinheiro. Se você não concorda com isso, deixa seu pai, sua mãe precisar de um dentista e você não poder pagar Sim, pra você exatamente. criar seu filho, não poder pagar a escolinha, alguma coisa assim. Mas eu acho que a mentalidade do dinheiro, ela é uma coisa bem delicada, porque quem cresceu com dinheiro, sempre teve dinheiro, ele cresceu com a educação que ele não pode falar sobre isso, porque é deselegante, porque é inadequado, porque é até perigoso dizer, quanto que eu ganho por ano, exato. E pode pensar, o que os meus clientes vão pensar de mim? Vão pensar que eu faço cirurgia cardíaca só porque eu quero dinheiro. Sim. E quem não tem, quer ser rico, mas não gosta de rico, tem raiva, tem ressentimento com rico. Então, há uma mudança de mentalidade fundamental, porque é possível, sabe? A gente vive num mar de possibilidade. Quanto mais problema é o lugar que você tá, mais soluções que esse lugar precisa. E você pode oferecer a próxima solução milionária aí. Com certeza. Sim. O que você acha em relação à grana quando você pensa em família, amigos, Bianca? O que eu acho? Eu acho que eu quero ter muito dinheiro pra poder ajudar meus pais, poder ajudar, sei lá, se alguém... É o que a gente comentou agora, né? De quando, sei lá, se alguém ficar doente, eu quero poder proporcionar isso pra eles. Mas você acha que isso é bem visto pelos seus amigos, pelos seus pais? Não. Eu acho que é um pouco por aí. É um pouco por aí que o Gil falou mesmo, de... As pessoas não vão começar, né? Que vão pensar de mim por estar ganhando dinheiro, né? Sim. Então, eu acho que o primeiro passo, né? É assim, a pessoa tem que ter clareza do que... O que é o ser bem-sucedido. Ela pensa, eu tô aqui nessa nesse vídeo, nesse podcast, ouvindo... Porque eu quero ser um profissional mais reconhecido. Beleza, mas tenta perceber. E a gente tá supondo que, sim, você quer ser mais reconhecido tendo mais dinheiro, sendo mais bem remunerado por aquilo que você faz. Mas pode ter outros fatores, que é o quê? Por exemplo, você ser mais conhecido, você ter mais clientes falando bem de você. Isso também poderia ser revertido, né? Nesse sentimento de sou um profissional reconhecido. Mas eu acho que é você ter essa clareza, né? Porque, às vezes, você tá repelindo justamente aquilo que você precisa ter pra ser isso que você tá falando que quer ser, que é um profissional bem-sucedido. Então, eu acho que é um pouco disso. O que mais temos aí? E vira um ciclo, né? Porque quanto mais dinheiro você ganha, mais você tem como investir para que mais pessoas saibam do seu trabalho, que gera mais dinheiro, né? E você tem ferramentas. Então, se você você precisa de um especialista em uma área, você simplesmente tem como contratar a pessoa. Você pode trazer um conhecimento, suprir uma necessidade do teu negócio. Agora, eu tenho um pensamento de livros de autoajuda que eu achei muito legal, eu queria a tua opinião sobre isso. Diz assim, quem serve mais, quem ajuda mais, quem serve mais é mais útil. E só é útil quem serve mais. Então, quando você perde a utilidade, você perde a sua capacidade de servir. E quando você é mais útil, você é mais próspero. E você ganha mais dinheiro e você tem força e poder para servir mais ainda. Então, se a sua motivação é servir, que sirva com prosperidade e abundância. Física quântica, né? Eu acredito muito, sim. Física quântica, porque, cara, tudo é energia, né? A gente fala de energia, mas... E pensa, né? Quando a gente fala em servir mais, pode ter uma confusão de ou trabalhar mais ou algo nesse sentido. Mas não. Eu acredito assim, ó. O que deixa qualquer pessoa rica hoje, se a gente for falar de grana fitness, né? Mas o que deixa qualquer pessoa rica hoje é ela ter, de alguma forma, ou participação dentro de uma empresa, ou ela ser uma CEO dentro dessa empresa, que, vai ser extremamente bem remunerada por isso, ou ela ser dona mesmo dessa empresa, né? Ela empreender e ser dona, para deixar realmente muito rica. Eu acho que são as possibilidades. E para que ela possa, né, chegar e alcançar essas possibilidades, ela provavelmente tem que partir de um ponto zero, onde ela vai ter que gerar valor, vai ter que trabalhar, que é muito ali, de repente, até com a própria figura dela, dando a cara a tapa, fazendo as primeiras contratações, aquele negócio todo, correr risco e tudo mais. Mas chega um determinado patamar que tudo aquilo que ela criou vai se autossustentando, né? E não necessariamente ela vai precisar trabalhar mais por isso. Então, digamos que a gente está falando sobre gerar valor, gerar prosperidade. Sei lá, pega, por exemplo, um grande case. Vem à cabeça, por exemplo,
O Jeff Bezos, por exemplo. O cara hoje é operacional? Ele faz alguma coisa operacional? Muito provavelmente não. Só que todo o ecossistema que ele criou debaixo dele garante, emprego para uma porrada de gente, e esses empregos são de coisas que as pessoas, enfim, são serviços, produtos que as pessoas consomem, ou seja, ele faz um bem abaixo dele, né? Ele serve abaixo dele uma infinidade de pessoas, né? E não necessariamente ele tá ali, né, gerando valor todos os dias, enfim, trabalhando com a mão na massa todos os dias. Mas em um momento ele teve que construir isso. Então eu acho que sim, essa questão que você trouxe, eu acho que é totalmente válida, né? A pessoa que mais serve, ela com certeza é mais próspera, a energia trabalha a favor. Mas não necessariamente, né, que pode gerar uma confusão de, então é porque se eu não estiver servindo hoje, trabalhando hoje, eu não vou... Não, eu acho que são tudo fases, né? São tudo fases. E trabalhar mais é uma mentalidade bem natural de quem não tem dinheiro, né? Que se você quer enriquecer, você tem que trabalhar muito. Trabalhar muito é o caminho rápido para você ser rico? Se fosse, né, taxista, pedreiro, motorista de Uber, tava tudo rico, né? E, assim, são profissões que nós precisamos delas, são profissões dignas. Conheço pessoas, pai de colegas que servem essas profissões. Não tem nada de errado. Agora, dá para enriquecer nessa função operacional a vida inteira? Não, porque existe um ponto aí que é limite de tempo, né? Por mais que você cobre muito caro, né? A gente tava falando sobre o médico. Por mais que esse médico cobre muito caro, ele cobra 2.500 a consulta. Faz 10 consultas por dia. Tira uma grana boa, né? Mas, assim, dá pra passar disso? Entendeu? É limitação de tempo. Então, nossa, acho que eu até perdi a pergunta. Vamos repetir. Não, mas eu respondi, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É limitação de tempo. Então, eu acho que é pensar um pouco nisso, né? Até quando? Porque a gente tem que determinar também o que a gente tá querendo, né? Eu acho que isso vai mudar. Quando a gente alcança um objetivo, vem outro objetivo logo à frente. Mas é determinar o que eu quero hoje, o que seria bom hoje. Talvez o bom para você hoje você consiga ali no seu mundo presencial, mas pode ser que você alcance aquilo em algum momento e vai falar, eu acho que eu quero ir além. E vai chegar um ponto que talvez esse além que você quer, você não vai conseguir no mundo presencial. Você vai conseguir empreendendo, sendo sócio de uma empresa, tendo participado, enfim. Aí vai da tua ganância, do tamanho da ganância, né? Do tamanho da tua vontade de crescer. É que, ouvindo você falar, assim, parece ser um pouco fácil a entender as coisas e aplicar as coisas. Mas, assim, na prática, tudo isso que você viveu, todos esses momentos, esse conhecimento que você tem, toda essa estrutura, um dia chegou a não ter, né? Então, com isso, eu acredito que deve ter tido momentos de desânimo, principalmente no começo. Eu acredito que tem muita gente que tem interesse de estar começando isso agora, e o desânimo, a desmotivação, os dias ruins também vêm. Então, principalmente para quem quer se destacar, às vezes vai buscando um monte de conhecimento aqui, ali, e vai fica engordando mentalmente, porque tem muita gente aí. Exatamente, acaba tipo, dando uma desmotivada, assim. Se você passou por isso, ou comenta pra gente como foi pro pessoal, ou se você não passou, qual o conselho também você, tendo em vista do que você já tá vivendo nessa altura do campeonato, um caminho pro pessoal seguir quando vir essa desmotivação, essa confusão de pensamentos, saber se quer... Eu até pergunto mais, se você pudesse conversar com você mesmo quando você estava lá no começo e não tinha certeza que você alcançaria os resultados que você tem agora, quais seriam as coisas que você diria para você mesmo? Quais seriam os investimentos que você faria? Considerando que as pessoas que estão aqui, elas estão procurando um caminho, né? Um caminho para mudar a vida delas. Bom, eu acho que é muito sobre o meio que você vive, né? Que eu falei lá no iniciozinho da nossa conversa. O meio influencia total. Eu tava num meio de pessoas que trabalhavam comigo que eles não tinham ganância de ir além dali. É um ponto assim, eu trabalhava ali de maneira presencial e desde aquela época eu já seguia pessoas prósperas na internet, em diferentes ramos, que eu, obviamente, vislumbrava, assim como as pessoas hoje vislumbram muitas pessoas, né? A gente sempre vai ter alguém pra mirar, pra vislumbrar, de falar, nossa, olha, eu acompanho o fulano aqui, meu Deus, que vida deve ter, hein? Nossa, tá ganhando tanto, tá faturando tanto, tem um carro assim, uma casa assim, mora em tal lugar. Nossa, que legal. Eu tinha isso lá atrás, já seguia pessoas assim que me inspiravam de alguma forma. E aquilo era distante, né? Eu comecei, acho que o primeiro ponto é a provocação. Ver essas pessoas não me gerava um sentimento de inveja,
mas me geravam uma provocação de falar assim, cara, deixa eu ver, eu ganho X por mês. Se eu ficar trabalhando e economizar bastante, daqui a 10 anos investindo, tendo uma rentabilidade razoável por mês, se eu der uns golpes de sorte, investindo em alguns imóveis, alguns terrenos, algumas coisas, pode ser que eu atinja Y. Eu simplesmente comecei a fazer conta. E eu vi que aquilo que eu vislumbrava não estava nada compatível com o que eu ganhava no momento. Aí, a minha pergunta foi só uma. Eu aqui, nesse local de trabalho atual que eu estou, e era um local super legal, super bacana, mas que, por mais que eu galgasse e virasse dono daquele lugar, se eu fosse dono da academia que eu trabalhava antes, eu não atingiria o objetivo que eu tinha. Era um objetivo grande, uma ganância, né? Uma ganância boa, e que se eu galgasse, se eu fosse promovido e tal, e chegasse na cadeira do meu chefe anterior, mesmo assim, eu não atingiria a exponencialidade que eu queria atingir. Só que eu enxerguei a possibilidade disso no meio digital. E aí eu falei, pô, então, se eu quero essa exponencialidade, aqui eu não posso ficar. Então, acho que o primeiro ponto é buscar sair daquele ambiente. Não sair, não é pra ninguém sair pedindo demissão, se quer, não. Mas é ver se, pô, no lugar que eu estou hoje, por exemplo, a gente conversa isso na empresa, né, gente? Pra quem tá ouvindo, assistindo, a gente tá aqui com o Gil, com a Bianca e com a Nath, que os três hoje trabalham na minha empresa. O Gil hoje com a parte de vídeos, a Bianca hoje lidera o time e a Nath hoje trabalha ali no setor de suporte. E a grande pergunta é, dentro da empresa, vocês se enxergam crescendo e crescendo até que ponto? E ganhando até que ponto? Eu acho que essa pergunta... Lembra que a gente fez até uma dinâmica de quais são os sonhos de vocês? Porque eu preciso entender, e as pessoas precisam entender os sonhos que elas têm, para saber se o local que elas estão vão proporcionar com que elas atinjam aquele objetivo, aquele sonho mais rápido. Então, eu acho que é aquele grande ponto. Agora, é claro que a gente está falando de uma empresa digital. Eu tenho certeza que a nossa empresa, ela tem um potencial de crescimento tão grande que ela pode suprir a necessidade de praticamente todos os colaboradores, né? Desde que façam, se empenhem e tenham resiliência. Agora, tem empresas, principalmente empresas físicas, que, dependendo do tamanho da ganância do jeito lá dentro, é o que eu falei. Se eu chegasse na cadeira do meu chefe, se hoje eu fosse dono das academias das quais eu trabalhei, eu não teria alcançado o objetivo que eu alcancei hoje. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, se a pessoa identifica que no local que ela tá, os colegas que ela tá, a mentalidade tá do chefe dela. Eu acho que é isso, é a mentalidade do meu chefe. Pô, se eu almejo ser mais até do que meu chefe, eu tô no lugar errado. Né? Então, tipo, nada de errado. Acho que nem me coloquei clareza nisso. Não é ser mais que o meu chefe, você pode querer. Mas será que aquele lugar de alguma forma vai servir, nem que for como um trampolim pra você? Que você atinja aquilo. Sim. E nem que for como um trampolim. Agora, se tá só te sugando energia, te prendendo, fazendo você perder tempo, você não tá aprendendo mais. Eu sentia isso na academia que eu tava. É uma academia excelente, mas eu sentia que eu tava no limite de doando o meu tempo todo para aquele local, eu não estava aprendendo mais naquele local, e por mais que eu fosse promovido naquele local, eu não atingiria o que eu queria. E a mentalidade das pessoas que estavam ao meu redor era uma mentalidade de pessoas que estavam satisfeitas com aquilo, não tinha ninguém insatisfeito, nem meu chefe, eu acho que estava razoavelmente satisfeito, ele tinha uns objetivos menores, né? Vou montar mais uma unidade no máximo, mas pô, mais uma unidade não vai mudar a minha vida. Eu acredito que muitas vezes as pessoas elas têm outras metas, né? E a meta financeira não é levada, encarada com naturalidade. Então, às vezes a qualidade de tempo que ela tem para passar com a família, com o marido e tudo mais. Mas uma coisa muito típica dos profissionais que trabalham na área de saúde e educação física, universo fitness, é a venda da hora, né? Eles vendem uma hora e um dia, só tem 24 horas, você atendeu 24 clientes por uma hora cada um, acabou o teu dia. Aí você não dormiu. Exato, fez nada. Você entende que talvez transferir os negócios para negócios online, um marketing digital, ele pode ser uma forma de você embalar, digamos assim, essa unidade de tempo, e em vez de poder vender só para uma pessoa, você pode vender para milhares de pessoas essa mesma hora, esse mesmo conhecimento, através de um curso, de um vídeo, de um produto, alguma coisa assim? Acho que as pessoas precisam sair da mentalidade, assim,
mais uma vez, né? Quero atender presencial. Você consegue aumentar o valor da sua hora-aula e consegue aumentar muito, inclusive. Dependendo do valor que você gera nas redes, você pode, de repente, ter uma hora-aula super cara e vai ter gente que vai pagar, né? Isso as pessoas, às vezes, não entendem, né? Se hoje você ganha, sei lá, R$100 a hora-aula ou R$300 a consulta, saiba, você pode ganhar 10x esse valor, com tranquilidade, se você gerar muito valor. Agora, essa questão da hora... de você exponencializar isso, às vezes a pessoa precisa entender que o produto, se ela quiser desenvolver algo digital para escalar isso, ela não necessariamente precisa desenvolver um produto que vá ser idêntico ao que ela faz hoje no presencial. É isso, a virada de chave tá aí. A minha virada de chave foi aí. Quando eu comecei a ouvir sobre o marketing digital... Quais eram as objeções que você tinha? Eu tinha objeção. Uhum. Eu via os caras dando curso de inglês e faturando alto. Eu vi os caras ensinando marketing digital e faturando alto. Eu vi os caras dando, sei lá, aulas que eram aulas teóricas, que realmente uma aula de inglês, presencial e online, não muda muita coisa, né? É uma pessoa de frente com você, falando com você, te ensinando ali. Agora, eu tinha a objeção de falar assim, pô, mas como é que eu... dando uma aula ali, um aluno atrás do outro, tendo que olhar o movimento, dar feedback, pôr o peso para ele, eu vou pôr o peso online, né? Como é que eu era o cara que carregava o peso do aluno? Não tem jeito, aí é que tá a objeção hoje do médico, do fisioterapeuta, do... Sim. Mas como é que eu vou fazer? Não. Mas, é entender que você precisa resolver um problema. É entender isso. Como é que eu resolvo? Qual que era o problema das pessoas que vinham até mim? Elas tinham dificuldade de emagrecer, tinham dificuldade de ganhar massa muscular, queriam fazer um treinamento para melhorar a saúde. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira online? Ou seja, como é que eu posso resolver o mesmo problema, porém de uma forma online? E com isso replicar o meu atendimento. Foi basicamente desse pressuposto que eu parti, né? Então, hoje, você pega um médico, tem que fazer a consulta, examinar paciente por paciente, aquele negócio todo. Mas e se ele desenvolvesse... que seja, vamos pegar um negócio bem simples. Se ele desenvolvesse um e-book online onde ele colocasse boas práticas para você evitar um problema cardíaco, por exemplo. Vamos supor que é um cardiologista. Boas práticas aqui para você evitar um problema cardíaco, faz um e-book que vai custar R$100 e ele vai vender milhares desses e-books pela internet. Imagina, ele está ajudando quase da mesma forma, ele está contribuindo com a mesma causa, que é ajudar as pessoas com problemas cardíacos, porém de uma forma online. Então é mais ou menos isso, né? Da pessoa entender que o produto ele pode ser desenvolvido de diferentes maneiras. E a pessoa muitas vezes fica presa com objeção física mesmo, igual eu falei, né? Como é que eu vou pôr um peso online? Como é que eu vou tocar online? Não, isso não precisa tocar. Eu tenho até minha irmã, né, a Larissa, né, Larissa? Não sei se você tá assistindo aí, mas a Larissa, minha irmã de criação, eu lembro que uma vez ela falou, que a físio é uma coisa muito de toque, tudo presencialmente sim, é uma coisa muito de toque, mas dá para desenvolver algo online que vai ajudar. Que vai ajudar também a pessoa de alguma maneira. Sim. Inclusive, tem fisioterapeutas que atuam de maneira online e conseguem ajudar muitas pessoas online, né? Então, é só entender que não dá para ser a mesma atuação, não precisa ser a mesma atuação, assim como o professor de inglês, né? Ele ensinar um verbo to be presencial e online é praticamente a mesma coisa. Diferente de um profissional da área da saúde, né? Tem uma dúvida aqui, eu não sei se seria relevante agora para o caso, que é a importância de você construir uma marca para se destacar. Né? Não sei se no início você frisou isso, porque hoje em dia você não é muito conhecido como Caio, né? É Caion. Todo mundo te chama de Caion. Sim. Eu não sei se no início foi uma intenção isso, se você se prendeu, se foi ensinado a construir uma marca, a priorizar, ou simplesmente foi gerar autoridade para poder se destacar, gerar valor, ou teve esse negócio realmente de ter uma marca, ter uma visão sua. Isso já é concorrido no físico presencial. Exatamente. Agora, imagina no online, né? Sim, esse negócio da marca, lá atrás, eu gastei uma grana desnecessária, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Que é o quê? Lá atrás, eu pensei, assim, aposto que muitos que estão ouvindo, assistindo, pensam assim também. Eu vou procurar uma agência de marketing. Eu vou procurar um pessoal... Eu preciso fazer uma logo. O pessoal tem mania disso, né? Mas não, eu quero começar a fazer vídeo e tudo, mas eu vou fazer uma logo. Eu vou fazer um cartão de visita. Eu vou fazer... Não, porque não? Então, é que... aí vai num cara de marketing, numa agência. Então, eu queria fazer uma logo, fazer um site.
Eu queria... Aí faz toda essa parafernália, gasta uma grana, né? E eu lembro que eu fui esse cara, que fui lá, eu quero fazer uma logo. Aí, fez a logo, fez o site, gastei uns 15 mil reais. Nossa. Mais ou menos. Sem conhecimento, só porque... Sem conhecimento. E 15 mil reais pra mim lá atrás, putz, era uma grana que, me fazia uma puta de uma falta. Que foi um puta do investimento. E aí, assim, fiz esses 15 mil reais, de tudo que eu... Né, era tipo assim, 3 mil pra isso, 2 mil pro site, não sei o quê, A única coisa que eu acabei usando foi a logo. O resto jogou tudo no lixo. Caramba. A logo, ela foi desenvolvida e tudo, e ela passou a ser usada realmente só depois que eu fui construir minha academia. A real é essa. Sim. Quando eu construí minha academia para gravar vídeos, que depois de já ter ganhado milhões no digital. Ou seja, eu poderia muito bem ter começado sem gastar esses 15 mil reais, sem logo, sem nada, feito os cambal acontecer e depois desenvolver uma logo. Até porque eu fui usar, quando eu montei minha academia, eu coloquei minha logo lá atrás, fiz a coisa toda. Mas foi algo que foi totalmente irrelevante. Então, assim, as pessoas tendem a achar, né, um profissional liberal, muitas vezes, ele tende a querer colocar a responsa em cima de uma agência de marketing. Olha, a agência de marketing, ela vai te ajudar, desde que você saiba o que você quer. Né? Então, assim, ela vai te ajudar. Pô, eu vou fazer isso aqui, quero desenvolver uma logo. Eu vou precisar de um site, de umas páginas para vender isso aqui para fazer. Eu acho que é primeiro você estudar o conhecimento estratégico da coisa e depois você mandar fazer, seja com uma agência, seja com um profissional liberal, as produções que você precisa. E não o contrário, que foi onde eu errei lá atrás. De eu achar que era o contrário. Gastei dinheiro à toa, porque eu nem sabia o projeto, não tinha nem feito um vídeo pra internet, mas tava lá já construindo o site, fazendo logo, que eu não usei, que eu joguei fora, como eu disse, ficou só a logo, né? Que, inclusive ficou uma logo muito boa, assim, hoje a gente tem um nome, né? Legal, conectou com o meu nome, isso foi intencional, né? Eu falei pro cara, eu quero construir uma logo que junte o meu nome com o trabalho que eu vou desenvolver, que é online. E aí ele fez o Caion. Acho que foi o trabalho mais fácil dele. O mais fácil. Exatamente. Só pôr um N aqui no final. Online, você é Caio? Online? Tá. Inclusive, esse mesmo cara, assim, depois a gente já contratou ele pra fazer outras logos e tudo, mas ou seja, depois de ter um pouco mais de clareza do que a gente tava precisando. Não é simplesmente sair gastando com a agência, porque a agência não vai resolver o seu problema, que é falta de estratégia, falta de conteúdo pra fazer o seu papel na rede. É muito preceito, né? Que, como você falou no início, citou coisas em relação a marcas, tipo Pepsi, Coca. A gente vem desde cedo criando essa visão que precisa ter uma marca para ser visto, para ser lembrado. A marca é você, pra é se o seu destacar, rosto. né? Quer gastar bem 15 mil reais? Eu vou dar a dica aí. Invista em conhecimento. Exatamente. Invista em conhecimento. É isso aí. Então, se você está buscando crescer no mercado financeiro e sucesso, busque o conhecimento. Isso serve para loja física também, né? Pra gente finalizar, a loja física, inclusive, por exemplo, tô frequentando uma academia que a moça tá com um problema lá enfim, quer mais alunos, ela tá com dificuldade. E aí, assim, já vejo que aí contrata, às vezes, uma agência de marketing, mas, se ela não entender a estratégia que ela precisa, por exemplo, melhorar atendimento, né? Eu, inclusive, chego lá, quando eu chega lá, a primeira vez que eu cheguei lá, fui fazer uma aula experimental, no dia seguinte, ninguém me ligou pra perguntar se eu queria fechar o plano. No outro dia que eu cheguei lá, não tinha ninguém na recepção. Fiquei uns 10 minutos esperando alguém chegar na recepção pra me atender, pra me deixar entrar. Então, assim, são pequenas coisas que a pessoa não tá olhando, que é o básico do básico pra ela ter clientes, e ela tá preocupada, às vezes, em caçar um banner pra pôr no meio da praça e chamar pra academia. Não funciona assim, né? Então, eu acho que a primeira é focar em atendimento, focar em produção de conteúdo pro negócio todo acontecer. Seja no mundo físico, digital, profissional liberal, ou uma empresa que seja academia, farmácia, loja de suplemento, tudo isso. Certo, legal. Bom. Se você que está escutando aí no YouTube, Spotify, vai até algum lugar aqui pra gente, no Instagram, vai no Instagram e comente o que você quer ouvir aqui no Grana Fitness. Coloca sua dúvida, deixa aí pra gente, pra que no próximo episódio a gente venha falar aí sobre dinheiro, mais sobre grana, sobre... É isso aí, então, gente. Vejo vocês no próximo. Um abraço. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau.